nutricionista e estou começando agora o meu canal no YouTube. Eu quero compartilhar com vocês várias receitas. Receitas com farinhas mais funcionais, substituição do açúcar, receitas para o dia a dia, para congelar. E hoje eu quero compartilhar com vocês receitas de bolos caseirinhos. Aqui também não vai ter só receitas, né, saudáveis, vai ter aquelas receitas também que são memórias afetivas, que a gente lembra da nossa mãe, da nossa avó. E eu vou começar com um bolinho que ao invés do açúcar eu vou usar tâmara. E para quem não sabe também eu sou vovó, então o Calebinho, que é meu netinho, ele vai aproveitar muito essas receitas. Aqui eu tenho 200 gramas de purê de tâmara. Eu só peguei as tâmaras, aquelas sem açúcar, hidratei com um pouquinho de água quente e bati no multiprocessador. Então eu vou colocar 200 gramas de purê de tâmara. Aqui eu tenho 3 ovos. Um potinho de iogurte natural. Vou bater. Pode ser também um liquidificador para facilitar. Vou incorporar bem aqui. Aqui eu vou utilizar uma colher de sopa de óleo de coco. Eu peguei sem o sabor, que o óleo de coco com o sabor do coco, ele rouba um pouco, né, o sabor do iogurte, da tâmara. Então, por isso eu peguei a receitinha sem sabor. Aqui eu tenho farinha de aveia e farinha de amêndoas. Depois eu vou deixar na descrição a quantidade de ingredientes certinho para vocês fazerem em casa. E além do mais, além de todos esses ingredientes, aqui tem muito amor também, né? Que é o que faz a diferença na cozinha. Vamos ver como a massa está ficando. É uma massa mais densa, por causa das tâmaras. Por último, uma colher de sopa de fermento em pó. Aqui eu vou fazer, para deixar com já os bolinhos, eu vou fazer vários sabores e eu já vou deixar eles congelados. E aí eu vou mostrar para vocês as embalagens que eu utilizo para congelar. Aqui tem essa marmitinha de alumínio, que aí você pode congelar o bolinho e um dia antes você deixa na geladeira ou mesmo colocar 30 segundinhos ou dependendo, 40 segundinhos no micro-ondas para poder consumir o bolinho. Essa embalagem aqui ela também vai no micro-ondas. Tem esse daqui, né, que é a famosa forminha de cupcake, que eu já deixei aqui separadinho para colocar. Tem a marmitinha menorzinha. E tem essa embalagem também, se você quiser presentear com um bolinho caseiro, ela vem com essa tampinha linda aqui, tá? O bom dessa embalagem aqui, se você, né, tiver com processo de emagrecimento, vai ser uma porção de bolinho que você vai comer, e isso não vai afetar, né, a sua dieta, e você vai satisfazer o desejo de comer um bolinho, um docinho. Nesse caso aqui, eu vou usar as marmitinhas. Eu já deixei o forno pré-aquecido, 180 graus. E aí eu vou mostrar pra vocês o resultado final do bolinho já assado. Olha aqui, renderam 7 marmitinhas. Eu vou colocar no forno pré-aquecido, 180 graus. E mostro pra vocês o resultado final. Enquanto isso, se inscreva no meu canal, curtam, compartilhem, vamos ajudar o canal a crescer. Próximo caseirinho é aquele lá que tem memória afetiva, bolo da avó que cheirava a casa toda. É um bolo de laranja. Esse ele não é tão saudável, mas ele é muito gostoso e não tem problema algum, né? Se você não tem nenhuma restrição ao trigo, por exemplo, tá consumindo eventualmente. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui 3 ovos no liquidificador.
Vou colocar aqui o óleo. Como eu disse, depois eu vou colocar na descrição do vídeo todas as quantidades. Aqui tem o açúcar. O que eu fiz? Eu comprei laranja Bahia, que é a mais adequada, que tem mais aroma. Eu raspei toda a laranja e misturei no açúcar para pegar bem o sabor. Então, os ovos, o óleo, o açúcar. Eu vou bater bem essa mistura e eu volto a pôr a farinha e os demais ingredientes. Vou mostrar aqui pra vocês também, tá? Que tem o suco das duas laranjas. Eu vou incorporar também no liquidificador. Bater para depois incorporar a farinha e o fermento. Aqui eu vou colocar, né, a mistura do óleo, ovos, açúcar e suco de laranja. E aqui eu vou colocar a farinha de trigo, mas eu vou colocar peneirada, que aí não corre risco de ficar nem um gruminho, o bolo fica mais fofinho. Eu comprei esse vasilhamezinho, né? Esse utensílio. E ele é bem prático. Vou incorporando a farinha peneirada. Vou colocando aqui e depois eu mostro pra vocês a massa pronta. Já incorporei a farinha. Agora eu vou incorporar o fermento em pó. E agora eu vou utilizar essas forminhas de cupcake descartáveis. Olha aqui, 12, vai render um pouquinho mais, vai render uns 14. Vou colocar no forno. E eu também volto com o resultado final e degustar para vocês verem. Vamos para mais uma receitinha, agora um banana bread. E aí eu começo com 3 ovos. Aqui nós temos 1/4 de xícara de azeite de oliva. Eu vou colocar 3 bananas madurinhas. No caso aqui é a prata, mas pode ser com a nanica, fica mais saboroso ainda, que a banana nanica ela é mais docinha. E aqui eu tenho 1/4 de xícara de açúcar demerara. Eu vou bater essa mistura e depois eu vou incorporar. Nesse bolo eu vou usar farinha de aveia e farinha de amêndoas. Eu posso bater tudo junto, porque como não é farinha de trigo, eu não vou ativar o glúten. Quando você faz um bolo com farinha de trigo, você não pode ficar batendo a farinha de trigo, porque ativa o glúten e aí o bolo não fica bom, não fica fofinho. Mas como nesse caso não tem, eu vou fazer isso. Banana com canela combina muito, então eu vou incorporar, tá? Um pouquinho de canela, pode ser a gosto, se você quiser, não quiser colocar também e não gosta do sabor da canela, não precisa, mas como eu amo, acho que é uma combinação que dá super certo, eu vou colocar junto. Por último aqui, vou incorporar o fermento em pó. Dá uma mexidinha também, o fermento também você não pode ficar mexendo muito, é só dar uma incorporadinha também para ir pro forno. Dessa vez eu vou utilizar essas forminhas.
E aí, o que eu vou colocar? Outra combinação perfeita também, na minha opinião, é a banana com chocolate. Então, eu tenho gotas de chocolate 65% cacau. E eu vou colocar em cima do nosso bolinho. Oi, agora vamos pro bolo de cenoura, mas antes eu vou mostrar pra vocês que o bolinho de tâmaras aí ficou pronto. É um bolinho mais denso, mas muito saboroso. O perfume dele invade a casa. Aí vamos ao bolo de cenoura. Esse bolo de cenoura eu vou fazer ele sem glúten, sem trigo. Aí vamos começar com 3 ovos. Aqui eu vou utilizar o óleo vegetal, você pode utilizar óleo de girassol, azeite. Aqui eu tenho a cenoura, 200 gramas, raladinha, mas pode ser em pedaços. O importante no bolo de cenoura é você não colocar cenoura demais, que isso que faz o bolo ficar muito denso, não fica fofinho. E se você coloca pouco demais, ele não fica com aquela cor, né, com aquele sabor do bolo de cenoura. Então aqui tem 200 gramas. Eu vou bater no liquidificador e depois eu vou incorporar as farinhas que já explico para vocês quais são. Aí eu incorporei o açúcar aqui, lembrando que eu sempre reduzo a quantidade de açúcar, mas para você, por exemplo, que é diabético, você pode substituir por um adoçante culinário que vá no forno. Eu só peço para você tomar cuidado com o tipo de adoçante que você está utilizando. Tem alguns adoçantes que não fazem bem para a saúde. Tem alguns adoçantes, por exemplo, o xilitol, que ele estufa, incha a barriga, não faz bem para o nosso sistema digestivo, para algumas pessoas, né, que tem sensibilidade. E assim, é pouca quantidade de açúcar para um bolo inteiro. Eu vou comer só um pedaço, então eu acabo fazendo com açúcar mesmo. Mas em outra oportunidade eu posso trazer para vocês algumas receitas de bolo sem açúcar. Sobre as farinhas sem glúten, não é a farinha de trigo, é uma só que a gente utiliza, né? Ela tem o poder de dar elasticidade, deixar o bolo fofinho. Mas quando a gente se refere a preparações sem glúten, nós temos que fazer um mix de farinha, que vai conferir aquela maciez no bolo de trigo, que o bolo de trigo tem. Então aqui tem farinha de arroz, tem uma mistura de fécula de batata, polvilho doce e farinha de amêndoas também. E vai um pouquinho de goma xantana, que também confere elasticidade à massa. Eu vou deixar as quantidades também na descrição do vídeo. E é bom para quem tem doença celíaca ou pessoas que têm sensibilidade ao trigo, então é uma opção sem glúten. Eu vou incorporar e eu mostro para vocês o resultado. Eu estou aqui incorporando as farinhas, né, um mix de farinhas. Eu recomendo você ter um fouet na sua cozinha, porque ele é muito útil. Um fouet e uma espátula também é muito útil. Por fim, uma colher de sopa de fermento em pó. Consistência dessa massa. Agora eu vou colocar nas forminhas e também levar ao forno e eu mostro pra vocês. Para um bolo de cenoura, eu vou fazer uma ganache de chocolate. Então eu tenho aqui chocolate 65%. Tem uma balancinha aqui que também é muito útil, recomendo. Então a receita de ganache para cobertura é 150 gramas de chocolate meio amargo. Nesse caso aqui ele é amargo mesmo, 65%. E meia xícara de creme de leite. Eu tô usando a opção sem lactose, porque eu sou intolerante.
Tem opções vegetais hoje também, então dá pra você fazer uma ganache saborosa mesmo sendo intolerante. Aí eu vou levar ao micro-ondas. Eu deixo primeiro 1 minutinho, aí eu mexo e aí coloco mais 30 segundos, que eu acho que já é o suficiente para ela estar bem cremosa. A consistência da ganache, ela fica um pouquinho mais firme, cobre o bolo. E daqui a pouco eu mostro todos os bolos prontos. Aqui os bolinhos estão prontos, eu vou mostrar para vocês o de laranja, fofinho. Aqui é o de tâmaras. Aqui o banana bread. O de cenoura. E aqui aquela ganache, coberto com ganache. Eu coloquei granulado, que é um granulado feito de chocolate amargo. Aqui eu fiz o meu chazinho. Nós vamos degustar agora. E, como eu disse, eu espero que vocês possam, né, compartilhar, possam curtir. Esse canal também tem um propósito de fazer tudo para a glória de Deus, como diz a Bíblia Sagrada. Quando nós fazemos as coisas com propósito, com capricho, com amor, com certeza o Senhor se agrada. Eu vou abrir os bolinhos para vocês verem a consistência e vou degustar cada um deles para vocês verem como fica fofinho, como fica saboroso e mais saudáveis. Olha aqui o de laranja, bem fofinho. Quando você coloca as raspinhas de laranja, o sabor intensifica. Muito bom. Quem me conhece sabe que eu nunca cafezinho, mas agora são 19 horas e se eu tomar café, eu não durmo. Então, vamos de chazinho. Um de tâmara. Eu vou pegar aqui meu garfinho. Essa é uma massinha de bolo mais pesada, mas mesmo assim ele ficou fofinho. Bem gostoso, bem saboroso, por conta da farinha de amêndoas também. Não ficou muito doce, super aprovado. Esse aqui, né, o de banana, eu vou cortar um pedacinho. Sem palavras, muito bom. E por último, o de cenoura sem glúten. Olha a maciez, fofinho.